Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo os irmãos na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos dar início da exposição da bem-aventurança em Mateus, no capítulo 5, no verso 1. Diz assim: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Dando a exposição nesse tema de Mateus, no capítulo 5 desse sermão, nós temos Jesus explicando e mostrando um pouco sobre a ética do seu próprio reino. E quando a gente olha para a ética do reino de Deus e a ética do mundo, a gente vê uma grande diferença, não é? O pastor Hernandes Dias Lopes nos fala sobre essa ética e ele mostra esse contraste entre as duas éticas. E diz assim: na ética do mundo, a espiritualidade é uma encenação na passarela da vaidade. Os homens são aplaudidos por aquilo que aparentam ser e não pelo que de fato são. No reino de Deus, a espiritualidade é verdadeira, não busca holofotes nem aplauso dos homens, porque visa exclusivamente agradar a Deus, que tudo vem em secreto e a tudo sonda. Na ética do mundo, os homens julgam temerariamente, ao mesmo tempo que expõem os pecados do próximo, promovendo a si mesmo. No reino de Deus, o indivíduo é rigoroso ao tratar dos seus próprios pecados, mas é compassivo em lidar o pecado do próximo. Na ética do mundo, ser grande é acumular riquezas na terra, construir impérios financeiros, ostentar poder econômico. No reino de Deus, ser rico é ajuntar tesouros nos céus, onde os ladrões não roubam, nem a traça, nem a ferrugem corroem. Nos reinos do mundo, os homens vivem ansiosos pelas coisas que perecem, enquanto os filhos de Deus buscam em primeiro lugar o seu reino, que é eterno. Na ética do mundo, os falsos profetas são tidos em alta conta e recebem dos homens prestígio e acolhida. Mas para os filhos do reino, eles são, olhando para esses novos falsos profetas, eles são falsos ministros que pregam um falso evangelho, produzindo falsos crentes. Na ética do mundo, o que importa é a aparência, mas não a põe em prática. Constrói sua casa sobre areia, para vê-la desmoronar na chegada da tempestade. No reino de Deus não basta ouvir ou conhecer, mas é preciso praticar. Não basta construir a sua casa, é preciso construí-la sobre a rocha. Não basta ter uma casa segura aos olhos dos homens, é preciso ter uma casa que permaneça inabalável diante das tempestades da vida. O reino de Deus está em oposição ao reino do mundo. O reino deste mundo são aplaudidos agora, mas entrarão em colapso depois. Ostentam sua riqueza agora, mas depois ficarão completamente desamparados. Penduram suas bandeiras de sucesso agora, mas serão cobertos de opróbrio pela manifestação do nosso glorioso Senhor. Todos os reinos deste mundo passarão, mas o reino de Cristo, mesmo sendo agora um reino de ponta cabeça, com seus valores aparentemente invertidos, jamais se finirá. Mas o que se deve entender então por esse reino dos céus? Você vai encontrar então pessoas, haver uma certa distinção entre reino dos céus e reino de Deus, mas a resposta é que quando Mateus estava escrevendo aqui, ele está escrevendo ao seu público primariamente para os judeus, não é? E esse era então o objetivo pelo qual ele queria trazer ali, para corrigir então algumas ideias judaicas, não é? Sobre o reino de Deus ou sobre o reino dos céus. Que eles tinham então adotado, não é?
um ponto de vista materialista desse reino. Concebiam então esse reino, né, como algo político, como algo militar, né, ao passo que o objetivo então inteiro do nosso Senhor era demonstrar o seu reino, né, como algo primariamente espiritual. Como se ele tivesse dito então, né, vocês não deveriam conceber esse reino primariamente como uma realidade terrena. Antes, trata-se então de um reino celestial, o qual haverá então de afetar a terra de muitas maneiras, embora seja algo de natureza essencialmente espiritual, pois ele pertence à esfera celestial e não à esfera terrena ou à esfera humana. Então esse reino, então, que nós devemos entender por esse reino dos céus, é que ele é um reino de Deus, o reino a qual Cristo então está inaugurando e mostrando aos seus discípulos ali, aquela multidão que o seguia, a qual ele está mostrando então que esse reino, os valores, as virtudes são diferentes do que os valores do mundo. E está trazendo então para o povo judeu aqui, mostrando que o reino não é esse reino aqui na terra, terreno, mas sim é um reino eterno. Mas do que consiste esse reino? A sua essência, o seu significado de governo, ou a sua esfera, tem a ver com o reinado do próprio Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, então, enquanto Cristo estava entre nós, nos seus dias, na sua carne, o nosso Senhor então declarou que o reino dos céus já estava presente. Onde quer que ele se encontrasse, exercendo a sua autoridade, aí estava então o reino dos céus. Você deve então lembrar, né, de que certa feita acusaram então Jesus de expulsar demônios, né, através do poder de Beelzebu, e ele demonstrou então que era insensata essa opinião, e ele prosseguiu dizendo em Mateus 12, 28, se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino sobre vós. Ora, isso então consiste o reino de Deus, né? Ali estava então a autoridade de Deus. Deus estava verdadeiramente governando, né? E além disso, convém nos considerar que ele mesmo disse aos fariseus, lá em Lucas 17, 21, o reino de Deus está dentro de vós. Isso equivalia a dizer então que o reino de Deus está entre vós, ou também o reino de Deus está manifestado entre vós. E não fiqueis dizendo, né, que o reino está aqui, ou que o reino está lá, não é? Mas não, ele está aqui e agora. Desvencilhai-vos, então, tirai da vossa mente, então, a perspectiva, não é? Ter realista desse reino. Não é? Que ele está lá, ou que ele está em Jerusalém, que está em tal lugar. Não, não é? O reino de Deus está entre vós, o próprio Cristo estava ali com eles. O reino de Deus, então, entretanto, no que concerne agora referente à igreja, não é? Ele se acha nos corações dos crentes autênticos, nos corações daqueles, então, que se submetem a Cristo, em quem entre os quais ele está reinando. E Paulo, ele reconhece bem isso, e ele agradece ao Pai, então, lá em Colossenses 1,13, dizendo que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ora, o reino do Filho do seu amor é o mesmo reino de Deus, idêntico ao reino dos céus. Esse é o novo reino, o reino sobre o qual, não é, tem chego, então, a partir de Cristo, e ele, agindo nos corações, tem convidado as pessoas a participarem dele. Ou então, quando Paulo diz lá em Filipenses, não é? Filipenses 3,20, ele diz que a nossa pátria está nos céus. O que vale dizer? Que a nossa cidadania, ela está nos céus. Estamos nesse mundo, mas obedecemos primariamente ao poder vindouro do próprio Senhor Jesus Cristo. E sobre as suas determinações, então, nós vivemos. Sim, né? Ele diz lá em Filipenses 3,20, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas aí pode causar uma confusão, mas e quanto ao magistrado civil, quanto às autoridades que temos aqui? Romanos capítulo 13, né? Verso 1 ao 7, vai nos advertir, vai nos lembrar, então, que nós estamos sujeitos a essas autoridades, porque ela provém de Deus, não é? E são instituídas por Ele. Paulo, então, nos adverte que devemos, então, nos submeter a essa liderança, pois ela foi instituída por Deus. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus.
e as autoridades que existem forem por ele instituídas. Devemos sempre obedecer aos mandatos legítimos de nosso governo. Em todas e em cada uma das instâncias, nós devemos estar prontos para fazer todo o bom. Sim, devemos obedecer a Deus antes ao homem, quando exige conflito então nos dois. É necessário, Atos capítulo 5, 29 diz, é necessário obedecer a Deus antes do que os homens. Então, se a lei dos homens está causando aqui então um conflito com a própria palavra de Deus, nós devemos obedecer a Deus e não aos homens. Podemos resistir tanto ativa como passivamente, se for necessário, para obedecer então a Deus. Então, quando uma autoridade civil se mostra com terror, não é, referente às boas obras, e não quanto ao mal, nós queremos que os cristãos ele tenham o direito de defender-se então ativamente, né? Tanto a sua vida como a sua propriedade também. Olha lá, olhando para Salmo 82, verso 4. Salmo 82, 4 diz, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos do ímpio. Você pode ler também Provérbios 24, 11. Assim então o fim imediato para a qual Deus instituiu os magistrados é o bem público, e o fim último, então, a manifestação da sua própria glória, da glória de Deus. Então, nós devemos obedecer então as leis então que regem o nosso país, nosso estado, mas primeiramente nós devemos obedecer a Deus. Quando essa lei aqui, terrena, contradizer a palavra de Deus, nós devemos nos manter com a palavra de Deus. E aproxima-se então, meus irmãos, o dia em que os reinos deste mundo haverão de tornar-se então total e completamente do nosso Senhor Jesus Cristo. O reino do mundo se tornou então de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos, diz Apocalipse 11:15. Quando então Jesus reinará, por onde quer que o sol percorra, não é? Do ocidente ao oriente, por completo, não é? De praia a praia, o seu reino então será. E pela eternidade se prolongará então. Somente então, não é? Que terá vindo esse reino celeste, no sentido total e pleno. Nós já temos esse reino inaugurado, mas ainda não por completo, não é? Ele ainda chegará esse tempo a qual Cristo reinará sobre tudo e todos, todo joelho se dobrará e tudo estará sendo governado por ele. Satanás e todo o mal então será completamente removido de cena. E haverá então novos céus, uma nova terra, nos quais haverá então a justiça, como diz 2 Pedro 3,13. Somente então esse reino dos céus terá assumido então um aspecto físico, não é? Um aspecto espiritual, material, vão então se mesclar num certo sentido e tudo ficará debaixo das ordens do nosso Senhor. Filipenses 2, 10 e 11, então, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Cristo, o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus irmãos, quando nós estamos entrando para estudar esse sermão das bem-aventuranças, nós precisamos compreender sobre esse reino a qual Cristo inaugurou. E ele está mostrando então aos seus discípulos, né, os verdadeiros valores daqueles então que participam desse reino. Os valores parece que são invertidos, como um triângulo de ponta cabeça. Aquilo que muitas vezes tem valor aqui para os homens, não tem valor no reino dos céus. E aquilo que tem valor no reino dos céus, não tem valor aqui no reino dos homens. Nós precisamos então compreender esse reino de Deus para conseguirmos entender então essa bem-aventurança, essa alegria, não é? Essa felicidade, não é? O muito feliz, não é? Esse sermão da felicidade. Pois os ensinos descritos aqui no Sermão do Monte são como as descrições dos crentes. Né? E esse é o real motivo então pelos quais nós vamos estudar esse ilustre sermão do Senhor Jesus Cristo. E juntos como igreja, nós vamos então andar juntos, ajudando uns aos outros, buscando então essa chamada também, como nós estudamos na semana passada, essa credencial dos súditos do reino de Deus.
E, meus irmãos, o objetivo é o próprio Cristo quem nos ajuda a cumprir esses mandamentos. E Ele que nos ajuda a seguir esses princípios. Por isso nós devemos estar então em constante oração, né, pela liderança da nossa nação. Para que eles sejam também bons governantes, para que tenhamos vida tranquila e para que a gente consiga viver a palavra de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa cidade, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa igreja, para que a gente venha dar um bom testemunho, testemunho esse verdadeiro da palavra do Senhor. Não podemos nos esquecer de que verdadeiramente rege a nossa vida é o governo supremo de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Ele reina e reinará eternamente. E nós somos os seus súditos. Então, quando nós entrarmos agora, a partir da semana que vem, especificamente nas bem-aventuranças, nós vamos então poder olhar para as credenciais desses súditos, para as características desses moradores desse reino, para a vida então desses novos crentes, que agora eles devem então ter na sua vida, já aqui, porque o reino já se inaugurou em Cristo Jesus, mas também esse reino a qual então irá então ter o seu total completo, não é? Assim após o retorno do Senhor Jesus Cristo. Mas até aqui, meus irmãos, o que o Senhor requer de nós é que nós olhemos para esse reino a qual Cristo estava anunciando e pregando. É que nós devemos viver de acordo com os ensinamentos da sua palavra, não é? Que nos ensina como nós devemos então viver nesse reino. Esse reino então que, como eu disse, é contrário e muitas vezes ele é oposto às ordens, às leis deste mundo terreno. Mas nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros, mas a nossa âncora está firmada lá no céu, nesse reino total e completo do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos já viver aqui como moradores já desse reino celestial em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a vivermos a sua palavra como verdadeiros pertencentes a este reino celestial. E Cristo Jesus já veio, Cristo Jesus já inaugurou esse reino, Cristo Jesus já morreu na cruz e já comprou para si esses moradores. Basta que eu e você creiamos nele, nos arrependemos dos nossos pecados e busquemos uma vida íntima com o nosso Senhor. Que Deus abençoe. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero clamar ao Senhor, a Deus, pela vida da tua igreja, clamar ao Senhor por nós, suplicando a Deus que as maravilhas, ó Pai, desse teu reino seja presente em nossas vidas, ó Pai, para que possamos, ó Pai, viver, ó Pai, a tua palavra segundo os teus ensinamentos, ó Pai, e sabemos, ó Pai, que temos o Senhor, através do teu Espírito Santo, ó Deus, que nos ajuda a praticar e a dar um bom testemunho de Cristo aqui nessa terra. Então, ó Deus, nós não devemos nos preocupar, ó Deus, com a perseguição, mas, Deus, nós devemos nos preocupar, ó Deus, com o reino de Cristo Jesus, com o teu nome sendo glorificado. E assim, Deus, nós devemos proclamar esse reino, aonde o teu nome não é adorado. Deus. Se em nosso lar o teu nome não é adorado, ali se faz então um campo missionário. Ali deve existir a missão de levar Deus para ser adorado naquele meio. Assim, ó Deus, nós devemos ter o Senhor adorado em nossas casas, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa igreja, ó Pai, onde nós formos, nós devemos anunciar esse reino de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a viver e experimentar esse reino em nossas vidas, ó Pai. Assim, os valores serão completamente diferentes. Os valores, ó Pai, serão valores do reino de Cristo Jesus. E assim eu oro em nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito do Senhor, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Tenham uma semana abençoada pelo Senhor.